Hoje, um fato aqui e um fato acolá, que aparentemente não tem muita ligação, mas você percebe o que percorre por trás desses fatos para alinhavá-los, né? Piricrente falando coisas de um lado, Luiz Felipe Pondé, a Cuca, falando outras coisas aqui do outro lado. E você fala, puxa vida, olha só como a direita, né? Como que eles estão em desespero, completo desespero. Vejam, gente, Pondé gritando de um lado que a COP30 foi propaganda só do PT. Não é interessante? É? Propaganda do PT, falta de infraestrutura na cidade, terminou tudo em fogo. Só que não tem nenhuma crítica contundente ao funcionamento da proposta do Lula, o fundo para manter floresta em pé. Não tem nenhuma crítica à maneira como os países reagiram à ideia do Lula do mapa do caminho. Ou seja, não é uma crítica, é apenas dor de cotovelo de quem é ressentido, de quem queria ser médico e não conseguiu, e virou um repórter da Folha de São Paulo, porque também filósofo intelectual ele não é. Porque veja, se o cara quer realmente fazer uma crítica, ele pode pegar o fundo, ele pode dizer, né, da maneira que o fundo foi estruturado, se ele é contra ou a favor, por que ele é contra. Não. Ele pode pegar o mapa do caminho, dizer por que ele é contra, por que ele é a favor. Não. Fui invocar com coisas que são aleatórias, que não tem absolutamente nada a ver, e termina dizendo que o Brasil não é sério. Ah, sim, o velho preconceito da classe média, de camisa amarela gritando contra a Dilma, né? Lembram? É o mesmo do Pondé. Ele é essa pessoa. O Brasil não presta. Mas por que ele fica aqui? Israel presta porque faz genocídio. Estados Unidos presta porque tem o Trump e ele fica aqui. Por que ele não vai embora para Israel ou para os Estados Unidos? Hã? Continua aqui. Porque simplesmente lá em Israel, nos Estados Unidos, ele não vai arranjar nada para fazer. Ninguém vai dar uma coluna de jornal para ele. Dar aula aqui no Brasil ele não conseguiu, ele não passou em nenhum concurso para ser professor numa universidade pública. Foi ser repórter. Perceberam? Então, este é o ressentimento da direita. Esta é a incapacidade de crítica. Esta é a limitação da direita. Ela está estampada em Luiz Felipe Pondé, a Cuca. A mágoa desta gente é que a inflação está baixa, o PIB cresceu e o desemprego é o menor da história. E diziam que quando o desemprego fosse muito pequeno, ia ter muito dinheiro na praça e ia causar inflação. Cadê? Não é interessante isso, gente? Hã? E não é interessante que ele vá se insurgir contra a COP30
Peguem os cartazes de palestras do Pondé e vocês vão localizar os ruralistas, os ruralistas, a elite agrária de Belém financiando palestras dele lá em Belém um pouco antes da Copa. Não é interessante? O agronegócio. Olha só o que a gente encontra, não é? Bem, aí você põe do lado isso e você vai lá para o outro ponto, que é o mesmo ponto de desespero. Este é um ponto de desespero, o meio pseudo-intelectual da direita que trabalha nos jornais. O mais engraçado do Pondé é que ele diz que toda a imprensa deveria ter desancado a pau no Lula, mas ficou toda quieta. A imprensa ficou quieta, gente. A imprensa foi muito fiel ao que aconteceu na COP. Ela não se deixou levar e tentou o tempo todo esmiuçar as propostas. Pode reparar. Até jornalistas conservadores tentaram esmiuçar as propostas, tentaram explicar as propostas. Pondé, ele é o desespero da classe média diante do sucesso do Lula. Aí você vai para o outro ponto, que é a pericrente. O mesmo desespero. Por quê? Porque os filhos do Bolsonaro estão tentando se livrar do pai. O pai virou um estorvo. Jair Messias Bolsonaro chora na prisão, tem crises de choro, não quer comer a comida da prisão, está dando trabalho. Por quê? Porque é um crápula de um covarde, de um sem vergonha. Vê se o Lula ficava chorando em prisão. Porque o Lula sabia que ele era inocente. E aí, esses filhos tentando se livrar do Bolsonaro foram fazer um acordo lá no Ceará. Com quem? Com quem? Sim, com aquele que ninguém mais sabe o que pensa, porque muito provavelmente não está pensando mais nada. Aquele rapaz que entrou em colapso mental, o Ciro Gomes. Eles estavam fechando uma dobradinha lá no Ceará com o Ciro Gomes, os bolsonaristas. E a pericrente não tinha ainda conversado com eles, tinha conversado só com o Bolsonaro. O Bolsonaro, para ela, mentiu. Ele falou que não, o Ciro Gomes... Mas ele tinha autorizado os filhos a fazer esse acordo. Porque o Bolsonaro topa qualquer coisa que os filhos vierem falar para ele, porque ele quer sair dali. E a pericrente, que não tinha conversado, falou contra o Ciro. Onde já se viu esse acordo? Não pode ter acordo com o Ciro Gomes. E eles brigaram entre eles. Pela primeira vez, todos os irmãos ficaram contra a pericrente. Ou seja, o núcleo do bolsonarismo está se devorando, como eu disse que ia ocorrer. Lembram 2018, 19, 20? Eu cansei de falar aqui, gente. Eles vão se comer internamente até chegar no próprio núcleo do bolsonarismo. Está acontecendo. Por outro lado, o desespero da direita é que, se o Tarcísio não concorre, eles perdem São Paulo para o Alckmin. Se o Tarcísio concorre, eles perdem tudo. Porque Tarcísio não vai emplacar como presidente, embora vá dar trabalho. Então eles não sabem o que fazem. E o que é mais interessante, gente, eles ficaram
reféns de um energúmeno, que é o Bolsonaro. E que, por sua vez, chora. Ele está tendo crises de choro, uma atrás da outra, na prisão. O imbrochável, o imorrível, o macho. Ah, lembram? Dizem as más, na verdade, boas línguas, que tem piadinhas sobre o Bolsonaro já na própria casa do Bolsonaro, feitas, sim, pelo cabeleireiro, maquiador, beijoqueiro. Ele dá bicotas na Firecrente. Ele é um gay heterodoxo. Nem toda hora ele é gay. Então tá nesse pé, gente. É o desespero na direita de todos os lados. Mas não pense você que por conta desse desespero vai estar fácil. Não tá fácil. Não tá fácil por uma razão, gente. A propaganda contra o PT, contra as esquerdas, é alguma coisa de um volume que a gente... é massacrante. Todos os dias sai que o país está devendo muito. O país está devendo muito? Tá. Mas como é que você faz para resolver essa situação? Você pode fazer a crítica, pedir auditoria, ter força política para isso. Mas enquanto você não tem, você tem que fazer o quê? Você tem que melhorar a arrecadação para ter impostos que um tanto pode até pagar a dívida, mas outro tanto tem que fazer benefício social. Então você tem que melhorar a arrecadação. Enquanto você não tem força política para fazer auditoria, você continua pedindo auditoria, mas ao mesmo tempo você tem que ter arrecadação. E a arrecadação tem que vir de quem? Dos mais ricos. E como eles não querem de maneira nenhuma que cada título que eles pegaram valha menos, os ricos, eles querem que a dívida não suba. Porque se a dívida sobe, fica aquela fama de que vai ficar inadimplente e os títulos deles diminuem. Mas ao mesmo tempo o que sustenta eles é a própria dívida, porque eles recebem juros, então eles querem manter os juros altos. E querem asfixiar o governo. Só que o governo diz, espera lá, vocês é que vão pagar impostos agora. E eles estão fazendo de tudo no Congresso para não pagar os mais ricos. Então é este o jogo de forças. E é este jogo de forças que eles vão levar até o final de maneira acirrada. Porque se eles tivessem candidato, eles atuariam menos nessa frente. Mas como eles não têm candidato, eles jogam todo o peso nesta frente de difamação da situação econômica do país nas mãos do Lula. Que está bem, mas a propaganda é tanta de que até o cara que vê que está empregado e que está bem começa a falar, não, mas o país está devendo muito, principalmente a classe média, sabichona sobre a economia. Tipos como o Pondé, que reverberam, tipo como os economistas da Folha, que reverberam isso. Você chega pro cara e fala assim, o país está devendo muito, o que você sabe disso? O cara não sabe nada, ele apenas fica... Cabe a nós explicar isso para ele. Por isso que nós vamos voltar em outros vídeos sobre esse assunto da dívida. Tá? É isso. Olha só o Pix para você contribuir com a Fundação Paulo Giraldelli. Para a gente poder ter cursos lá, para a gente poder fazer funcionar. E nós estamos pedindo nesse momento para chegarmos a R$12.000, que é o que a gente paga do Filomed. Desse semestre já foi. Estamos arrecadando para o semestre que vem. Você fala, pô, professor, mas então deixa para o semestre que vem. Não! Por que a gente está pedindo agora? Para fechar agora, para chegar com dinheiro já direto com o estúdio e a gente poder dar uma cantada no estúdio para fazer o Filomed ao vivo, online.
né? Em forma de live. Aí dá para perguntar, não seria legal? Então tá, então contribui aqui. Você tem R$100, dá R$100. Você tem R$2, dá R$2. Você tem R$1, dá R$1. Ah, professor, eu tenho R$1.000. Eu guardei e vou entregar para o Filomed para a gente fazer esse programa. Dá R$1.000. O interesse é de vocês. Por isso que eu perguntei para vocês, nós vamos fazer ou não? Se nós vamos fazer, nós vamos fazer. Então nós temos que contribuir. É como que nós fizemos durante a Covid, que nós fomos para Paulista. Vamos alugar o caminhão? Vamos fazer isso? Vamos. É uma coisa agora. Toda atividade é conjunta e não tem participação de propaganda, de igreja, de partido. É só a nossa, da esquerda reflexiva. Por isso que é importante a contribuição, gente, de cada um. Nós vamos conseguir? Olha, eu tô crente que nós vamos, hein, gente? Eu tô acreditando que nós vamos. Será que a gente fecha até o final do ano? Olha, antes de terminar, eu quero que vocês vejam a propaganda de Natal, para pegar o presente de Natal. Compra para uma pessoa de direita, manda só para irritar um tiozão, daqueles que você tem em casa aí. Olha só,